Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para a gente voltar para Nevermore. Vamos continuar acompanhando a saga desse primeiro ano, dessa primeira temporada de Wandinha. Eu queria primeiro agradecer, vocês estão gostando bastante, estão interagindo bastante, estão assistindo bastante os nossos episódios aqui do Wandinha. Estou muito contente com isso, muito obrigado. Só faz sentido e tem valor porque vocês participam, porque vocês gostam. E isso dá um gás a mais para que a gente continue sempre pesquisando coisa bacana para trazer para vocês. Nós estamos agora na nossa quinta incursão a Nevermore, é o quinto episódio. Nesse episódio, as coisas que começaram a se desenhar no quarto se concretizam agora. Então, é meio que o dia da família em Nevermore. A gente vê um pouco mais do Gomes, um pouco mais da Mortícia. Nós conseguimos acompanhar mais de perto o dilema da amiga dela, da Lobismulher, que ainda não é uma Lobismulher. Então, fica um pouco clara a cobrança dos pais dela para que ela se transforme numa lobisomem. Eles, inclusive, preparam aí uma terapia de grupo, querem levar ela para um acampamento de férias especializado em desenvolver o lobisomem interior e tudo mais. É uma analogia muito bem colocada, muito bem montada, e que, infelizmente, muitos pais acabam fazendo com os filhos. Eles acabam transpondo os próprios sonhos e desejos nos filhos e querendo que o filho queira isso, querendo que o filho queira aquilo. E aí a gente sabe a médio e longo prazo o quanto isso é traumático e problemático. Mas problemas nós vamos falar dos que a Wandinha está enfrentando, ou dos que as pessoas enfrentam por a Wandinha estar lá. Diga aí, Arthur, como foi esse quinto episódio para você? Foi um episódio que eu achei bem legal, porque eu sempre esperei, né, poder ver um pouco mais da família Addams, apesar de, como eu já falei, né, no outra gravação que a gente já fez, que a Wandinha, né, é a estrela da série, tanto que a série leva o nome dela, mas ainda assim eu fico com muita vontade de poder ver um pouco mais sobre os outros membros da família. Como você falou, eles aparecem, gostei bastante da interação entre eles, e nesse episódio, né, finalmente acontece um pouco mais, né, dela descobrir um pouco mais da família, da história do pai dela, que, como eu falei anteriormente, né, ele teve um incidente quando ele estudava em Nevermore, quando ele era mais novo, e esse incidente ficou meio que manchando a vida dele, né, o passado dele, e nessa, quando ele volta, ele acaba sendo ainda afetado por esse problema. Nisso, Wandinha começa a ficar um pouco incomodada, preocupada, irritada, começa a investigar muito sobre o que aconteceu para poder entender sobre o porquê que o pai foi acusado, pelo que ele foi acusado, e o que aconteceu de verdade. Porque, às vezes, o que as pessoas viram não era a realidade. Aí ela começa a buscar informação e acaba descobrindo a verdade que está por trás disso tudo. Não vou falar, senão vai perder a graça, porque eu acho que é a grande graça desse episódio, mas vale a pena você confirmar e conferir tudo o que vai acontecer, inclusive o que o Osso falou sobre a interação da amiga dela, a Lobismulher, que eu achei bem legal o jeito como é que foi tratado, né, que a família chega e questiona ela se ela já conseguiu se tornar uma Lobismulher completa, e ela fala que não. Aí tem sentir uma criticazinha aí da família que fica botando pressão para a gente às vezes crescer mais rápido, ou até mesmo atingir determinado objetivo, e quando a pessoa não atende, algumas pessoas chegam a fazer uma pressão, e dá para ver claramente o desgosto, né, dela ser pressionada a se tornar, a fazer algo que claramente não é hora dela acontecer isso com ela ainda, né? Então, também gostei bastante disso tudo. Fora também a interação da Wandinha com o xerife e o filho dele, né? Também tem uma aprofundada aí nessa relação, que também vai levar ao próximo episódio, né? Os acontecimentos. Exatamente, muito bem amarrado. Nesse, a Wandinha começa a se dividir
ela ainda tem a questão de saber quem é a criatura, aonde está a criatura, como deter essa criatura, como Sim, provar que essa criatura existe, e aí ela se divide entre saber realmente o que aconteceu com o pai, o porquê do pai ter sido preso e tudo mais. Você vê aí o lado mais família dela, ela realmente se importa do jeito dela, é claro, com o que está acontecendo com o pai, com essa reputação manchada do pai. A gente descobre que, como o Arthur disse, nem tudo que é mostrado é a verdade absoluta e completa. Nós temos aí alguns plot twists, alguns detalhes que mudam um pouco a perspectiva dos acontecimentos. A Wandinha segue sem piscar, se vocês estão acompanhando aí, nós já demos essa dica, ela não pisca. A amiga dela continua colorida e continua menos insuportável. A Wandinha tem tolerado mais a presença dela, é quase como uma primeira amiga, claro que do jeito torto, claro que sob a ótica da Wandinha. Não curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É muito importante e muito gratificante a participação de vocês. E a curiosidade de hoje, quem vai dar é o Arthur. Diga aí, pois Arthur, é. qual que é a curiosidade? Completando uma outra curiosidade que a gente já falou, até porque eu fui descobrir isso recentemente, a dança que a Wandinha faz não apenas tem tudo que a gente já tinha falado, como ela tem uma carga de referência muito grande a um episódio da Família Addams antigão, onde a Wandinha dança. E o início da dança dela é praticamente idêntico à dança que a Wandinha estava fazendo. Então achei muito legal essa releitura, né, poder confirmar isso tudo. É uma homenagem, né? Uma homenagem. Homenagem, exato. Eu achei que ficou bem legal, porque ela não copiou a dança. Você nota que a dança dessa Wandinha de agora é muito base naquela, mas tem elementos diferentes, como adiciona próprio coisas do Thriller e outras danças que vieram bem depois até da própria série Wandinha original ter sido lançada. Então achei bem legal essa trazer para o contemporâneo, para a diferença de hoje, assim, para algo mais cotidiano, mais próximo da gente, do que a dança da época lá. Verdade, verdade. Lembrando que na época a Wandinha é a Wandinha criança, a Wandinha, ela tem aí nessa série 6, 7 anos no máximo, e ela faz uma dança estapafúrdia, uma dança diferenciada. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem um pedaço dessa dança original. Foi uma homenagem, foi um link para demonstrar que é a mesma personagem, que algumas coisas, apesar de evoluírem, nunca mudam, tanto que o começo da dança é o mesmo. É muito bacana esse cuidado que a produção está tendo, Tim Burton e a sua equipe, em fechar bem esse link, em deixar claro que é o mesmo personagem em um outro momento, deixar claro que esse personagem traz elementos, como o Arthur disse, do cotidiano para os movimentos e para a própria desenrolar da coreografia. Então é muito bacana, é muito legal, Arthur, essa curiosidade que você trouxe. E é nóis, valeu!